Segunda parte do nosso Evangelho no Lar, estudo do livro Meditando a Vida, capítulo 1, Prática na Vida Cotidiana, tópico de hoje, estados mentais transitórios, onde o Lama diz assim: as felicidades mundanas, que são finitas, podem ter curta, média ou longa duração. Mas existe um aspecto comum. A felicidade mundana traz consigo uma infelicidade potencial. Por exemplo, a pessoa bebe e depois fica de ressaca. Ter um filho é uma maravilha, mas ele também é impermanente. Se morre, é uma tragédia. A pessoa alegra-se porque comprou um carro, depois se preocupa com que não seja arranhado, roubado, etc. São alegrias na dependência de outros fatores, sujeitas, portanto, à impermanência. Há situações nas quais entramos e das quais depois, por pior que sejam, não conseguimos sair. Primeiro rezamos para conseguir, depois rezamos para nos livrar. Então vejam, pessoal, que nesse primeiro parágrafo, o Lama, fazendo referência às felicidades mundanas, ele as descreve de um modo bastante claro, né? Por quê? Porque ele nos mostra quais são, né, as características básicas dessas felicidades ditas mundanas, né? O primeiro ponto é que elas são finitas, elas são transitórias, elas passam. E é por isso que na semana passada, quando nós estudamos o outro tópico, que é felicidade permanente, nós vimos que a diferença da felicidade permanente para esses estados mentais transitórios, ou essas felicidades mundanas, é justamente o fato de que a felicidade permanente, ela independe de fatores externos. Só para a gente recordar, vamos lembrar que na semana passada a gente deu o exemplo, por exemplo, de alguém que conseguiu superar o seu apego às coisas, por exemplo. A pessoa que conseguiu superar o seu apego às coisas, ela jamais vai sofrer novamente por causa da perda do que quer que seja, né? Porque o apego, ele pode ser apego tanto às coisas materiais quanto a pessoas, né? A relações, às circunstâncias, às situações, né? Então, a superação de um obstáculo mental, ele leva à conquista de uma felicidade permanente, porque, como nesse exemplo que eu acabei de falar do apego, eu, superando o apego, nunca mais qualquer situação de perda me causará sofrimento. Então, nenhum fator externo mais abalará essa felicidade que eu conquistei. Agora, vejam uma coisa, pessoal. A característica da felicidade permanente é que a fonte dela é a nossa renovação interior, é a nossa purificação interior. É por isso que Jesus diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Nessa frase de Jesus, dentro desse contexto que nós estamos abordando aqui, ver a Deus significa ver a essa felicidade, alcançar e reconhecer essa felicidade permanente que brota de um coração purificado. Vocês veem a diferença em relação aos exemplos que o Lama deu nesse primeiro parágrafo? Nesse primeiro parágrafo ele fala, por exemplo, do carro arranhado ou roubado, que causa sofrimento, né? Da perda de um filho, então, que seria talvez o maior sofrimento que um ser humano pode passar na face da Terra, né? Mas mesmo nesses casos mais trágicos, quando a gente superou o apego, a gente supera o sofrimento que esse apego nos causaria. Então, até mesmo na perda de um filho, por exemplo, o coração que está purificado do apego, ele não vai entrar em desespero. Ele vai vivenciar o luto, ele vai vivenciar a perda, mas ele não vai entrar em desespero e nem vai cair em desânimo. Porque um coração que está purificado do apego, ele está aberto para não ser indiferente às outras relações que vão além daquela que ele tinha com seu próprio filho.
E é justamente essa abertura que faz com que o sofrimento da perda de um filho não seja tão intenso quanto seria se a pessoa ainda estivesse totalmente fechada numa visão extremamente egocêntrica da vida, onde a minha família, os meus filhos, os meus parentes primeiro e o resto depois. Essa posição, embora ela pareça que nós estamos nos defendendo do sofrimento, nós estamos, na verdade, criando sulcos na nossa mente muito profundos que vão provocar sofrimentos intensos quando a gente sofrer uma perda que esteja dentro daquele campo que a gente definiu no nosso campo de apego, ok? E o Lama segue dizendo: existe uma grande alteração de qualidade em nossa vida quando percebemos que, independentemente da situação objetiva externa, podemos dirigir nossos estados mentais na direção que desejamos. Olha só que interessante, pessoal, essa frase. Porque nesse próprio exemplo que eu dei da perda de um filho, né, que é como nós dissemos, né, talvez a maior perda que possamos sofrer nessa vida encarnada, se nós direcionarmos a nossa mente para um posicionamento de aceitação, nós vamos diminuir a intensidade do sofrimento da perda. Ao passo que, se nós direcionarmos para uma intensificação do apego e uma não aceitação do fato, aquilo pode gerar em nós, inclusive, uma depressão tão profunda que leve a gente a não mais sequer querer viver. Como eu já tive a oportunidade de conhecer exemplos de pessoas que passaram por essa tragédia e que ficaram praticamente mentalmente e emocionalmente inutilizadas porque não queriam mais sair de casa, não queriam mais levantar da cama, não queriam mais fazer absolutamente nada. Por quê? Porque o seu apego intensificou o sofrimento de perda, né? Então nós precisamos estar muito atentos a isso que o Lama está dizendo aqui, né? Quando nós percebemos que podemos dirigir os nossos estados mentais na direção que desejamos, ou seja, quando a gente assume um certo domínio sobre a nossa mente, nós podemos direcioná-la, mesmo nas situações mais difíceis, para uma posição de equilíbrio e de tranquilidade. E aí o Lama vai dizendo aqui o seguinte: focando a mente num estado mental específico, a infelicidade cessa e a felicidade surge. Podemos ouvir música ou acender incenso, por exemplo. Ainda que haja aí certa liberdade, não é completa, pois tão logo a música e o incenso terminam, o estado de felicidade perde seu substrato. No entanto, enquanto permanecemos naquele estado mental, estivemos tranquilos. Aqui é um ponto também muito importante da gente atentar. Porque o que o Lama está dizendo? Ele está dizendo que nós não devemos ter apego nem mesmo a esses estados mentais que muitas vezes a gente consegue propiciar para nós mesmos, ouvindo uma boa música, uma música tranquilizadora, ou acendendo um incenso, ou até fazendo uma meditação. Ele diz que nós não devemos também nos apegar a esses estados mentais. Por quê? Porque eles também são transitórios, né? Quando eu levanto da minha meditação, eu começo a andar no mundo de novo e vou começar a ter alterações que vão acontecer no meu próprio estado interior por conta dessa movimentação, por conta dos acontecimentos e das circunstâncias com as quais eu vou ter que lidar, né? E aí, qual é o segredo, então, para que a gente não sofra também por causa dessas alternâncias, né, do nosso próprio estado interior? O segredo é nós não nos apegarmos também a esses estados mentais mais elevados ou mais tranquilos, né, ou mais tranquilizadores. É nós aceitarmos, né, que ainda somos espíritos imperfeitos, ainda estamos em evolução e vamos alternar estados de serenidade com estados de intranquilidade. Mas, se nós aceitarmos isso, né, e aceitar aqui não significa não fazer um esforço e um trabalho para melhorar
a nossa capacidade de dirigir a nossa mente, não é isso, né? Não é abrir mão desse trabalho ou desse esforço. Nós devemos sim continuar meditando, continuar rezando, continuar recitando mantras, enfim, fazendo todas as práticas que nos tranquilizam e que nos apoiam, né? Que nos sustentam num estado de maior equilíbrio, mas aceitando o fato de que vamos ainda alternar esses estados de maior tranquilidade com outros estados de um pouco mais de intranquilidade, devido ao estado evolutivo em que nos encontramos e devido ao estado evolutivo em que se encontra a nossa humanidade e o nosso planeta. Aceitando isso, a gente afasta esse sofrimento de querer resistir a situações sobre as quais nós, no momento, não temos controle. Aceitando essas situações, essas alternâncias, a gente relaxa. E esse próprio relaxamento já traz mais tranquilidade e já traz mais felicidade interior. Então é por isso que o Lama aqui também está chamando a nossa atenção para não nos apegarmos até mesmo aos estados de tranquilidade, né, aos estados meditativos mais elevados. E continuando no texto, o Lama diz: se temos um pouco mais de habilidade, podemos fazer relaxamento ou meditação de tranquilização. Mas essas experiências também têm início, meio e fim. Foi aquilo que nós dissemos agora há pouco, né? A própria experiência de meditação, eu medito por 15 minutos, meia hora, muitas vezes vou ganhando habilidade para meditar por 2, 3 horas, que seja, o que já é muito difícil, mas em algum momento aquilo vai parar e vai se alternar com outros estados não meditativos. Então isso tem início, meio e fim. Não podemos ficar relaxando o tempo inteiro. E por isso voltamos aos velhos conflitos de sempre. Vendo essa situação, queremos isolamento, desejamos morar num ashram em meio à natureza, no Himalaia. Ashrams são eremitérios, né? São aqueles, quase como se fosse um monastério, onde monges ou sábios se recolhem para viver em harmonia com a natureza e se isolar dessas complicações que a vida social traz, né? Dessas agitações que a vida social traz, né? Então o Lama está nos chamando a atenção para isso, porque isso também é um tipo de apego. Isso também, olha que coisa importante, pessoal, prestem atenção. Isso também nos afasta do caminho espiritual, porque o caminho espiritual é o caminho que leva à perfeição, à completude. Ou seja, o caminho espiritual é aquele que nos leva a ter uma tranquilidade imperturbável em qualquer circunstância. Então, fazer um retiro, por exemplo, num ashram, como o Lama está mencionando aqui, pode ser útil para a gente adquirir determinadas habilidades mentais e emocionais. Mas em algum momento nós temos que voltar para o mundo, porque o mundo é o lugar da nossa verdadeira prática. É o lugar onde realmente nós vamos provar se nós conseguimos ou não alcançar uma tranquilidade imperturbável, porque é o mundo que vai de fato desafiar a nossa paciência, a nossa tolerância e a nossa compreensão, né? Se estivermos vivendo só entre sábios, entre santos, nós não vamos progredir, né? Os espíritos, no próprio livro dos Espíritos, durante a codificação, falam isso, né? Se todos nós, seres humanos imperfeitos, vivêssemos entre anjos, nunca evoluiríamos. Nós precisamos ser desafiados por outros seres que, tanto quanto nós, também têm imperfeições. E o Lama continua: olhamos ao redor e achamos tudo terrível. A felicidade, por meio de estados mentais particulares, também é finita. Então é isso que nós estamos falando, né? Se a gente ficar procurando estados mentais particulares, como estados meditativos, ou mesmo recolhimento no ashram, né? Isso vai gerar um apego a esses estados, e o apego gera sofrimento. Por quê? Porque esses estados são impermanentes, as circunstâncias mudam, eu sou obrigado a sair do meu retiro lá no ashram, ou então eu sou obrigado a levantar da minha meditação, e aí quando eu sou obrigado a mudar essas situações, eu sofro porque fiquei apegado a elas. Então aqui o Lama está nos alertando para isso. Não nos apeguemos nem mesmo a esse tipo de estado. Nós precisamos desenvolver um tipo de
de estabilidade mental que conviva com qualquer circunstância, até as circunstâncias mais dolorosas e desafiadoras. E aí o Lama vai tocar agora no ponto central da questão, que é, em geral, nossa motivação está oculta. Ela tem o poder de transformar qualquer atividade em atividade de mérito e também o poder de estragar tudo. Olha só que interessante isso, pessoal. Por exemplo, o poder de estragar tudo. Se eu tiver com a motivação incorreta, né? Por exemplo, se eu for para um monastério, me tornar monge, porque eu quero fugir dos problemas, porque eu não quero mais gente chata do meu lado, eu vou chegar lá no monastério e assim que algum dos meus companheiros monges começarem a me perturbar por algum momento, mexer, por exemplo, no meu livro de ensinamentos budistas ou qualquer outra coisa desse tipo, eu vou me irritar, eu vou sentir raiva e vou estragar tudo, como diz o Lama. Ou seja, eu estou ali naquela situação de recolhimento, de retiro no monastério, mas como a minha motivação está incorreta, eu acabo estragando tudo. Ou seja, eu não consigo transformar nem sequer um ambiente que deveria ser propício ao desenvolvimento espiritual em algo que me ajude a me tranquilizar e a me equilibrar, percebem? E aí o Lama diz uma outra coisa muito importante também, porque o contrário também é importante, também é verdadeiro, né? Ou seja, se eu tiver a motivação correta, eu posso estar trabalhando na profissão mais difícil, como por exemplo, a profissão de policial, que tem que usar a força, que muitas vezes tem que atirar, tem que matar, mas se eu tiver com a motivação correta de fazer o bem, né, de preservar a vida, né, de agir em benefício da sociedade, se eu tiver com essa motivação interior, mesmo a atividade muitas vezes aparentemente violenta vai me gerar méritos. Ou seja, o mérito não vem da atitude externa, o mérito vem da motivação interna. É isso que o Lama está chamando a atenção aqui. É para isso que ele está chamando a atenção. A motivação correta, ela transforma toda a vida num campo de atividade de mérito, geradora de méritos espirituais, geradora de karma positivo, né? E aí o Lama segue dizendo, se fazemos prática espiritual, mas com a motivação de ser melhor do que alguém, ou porque estamos numa disputa, nossa mente está imperfeita, mal colocada, né? Vocês percebem? Por que está mal colocada? Porque ela está colocada no reino da inveja, no reino da competitividade. Eu estou competindo com os outros. Voltando ao exemplo do monastério, eu posso estar lá no monastério com meus companheiros monges querendo ser melhor que todo mundo. E isso vai gerar sofrimento para mim e para os outros, porque como vai ter sempre gente melhor do que eu, né, por melhor que eu seja, eu vou sofrer com isso porque eu estou nesse estado mental imperfeito ao que o Lama se refere, querendo ser superior aos outros, né? E aí ele diz, mais adiante colheremos os frutos dessas ações e diremos que aquela prática não funciona. Por outro lado, se a motivação é correta, podemos transformar toda a nossa atividade cotidiana em prática espiritual. A motivação definirá se nossa vida funcionará e se nossa prática frutificará. Perceberam, pessoal? Então, aqui o Lama está chamando mais uma vez a atenção para o fato de que não são as condições externas que vão determinar se nós estamos num campo de méritos ou num campo de deméritos ou adquirindo dívidas kármicas. O que vai determinar isso não são os fatores externos, é a nossa motivação interna. Se estivermos com a motivação de nos melhorarmos para trazermos benefício aos seres, para trazermos benefício à sociedade, para trazermos benefício aos outros, qualquer atividade que a gente desempenhar, ela vai gerar méritos espirituais, né? E por outro lado, como nós dissemos, se nós estivermos com um espírito de competitividade, igual muitas vezes até acontece em espaços de meditação, onde um está meditando e olhando para o outro para ver se está numa posição melhor, se a sua coluna está mais ereta que a do outro, se a sua posição de lótus está mais perfeita ou mais imperfeita, aí mesmo a prática da meditação vai gerar deméritos. Por quê? Porque nós estamos cultivando um egocentrismo competitivo e isso leva
leva a criar obstáculos na nossa caminhada espiritual. E aí, na conclusão, o Lama diz: já vimos que nossa motivação básica é buscar felicidade. Todos os seres se movem nessa direção. Então, podemos entendê-los. Não há atividades erradas. Olha que bonito essa passagem, pessoal. Ninguém está errado nesse sentido mais amplo, porque todos estão buscando a felicidade. O que há aqui, do ponto de vista de quem olha com compaixão para o mundo, não são atividades erradas, são atividades ignorantes, né? Isso muda tudo, porque quando a gente olhar para os seres, nós não vamos olhar para eles digamos assim, com ressentimento ou com uma desvalorização desses seres, porque nós vamos olhar para eles e vamos ver que eles estão fazendo a mesma coisa que nós, estão buscando a felicidade, mas muitas vezes, por equívoco, por ignorância espiritual, por cegueira, procuram essa felicidade de uma maneira que muitas vezes causa até prejuízo aos outros. E a gente tem que lamentar isso, porque ao procurar a felicidade dessa maneira, o que eles vão encontrar é muito sofrimento, nesta vida e na próxima, né? na vida invisível, no plano invisível, né? E o Lama segue dizendo: todos buscamos de forma mais ou menos hábil aproximar-nos do que consideramos bom. Todas as religiões brotam disso. Como isso se dá de forma prática no budismo? Aí essa pergunta é cenas do próximo capítulo, né? É quando então, no próximo tópico, na semana que vem, o Lama nos explicará como é que no budismo essa prática é organizada, é sistematizada para nos colocar num caminho seguro que nos conduz à liberação de todo o sofrimento, de toda a aflição e de toda a infelicidade.